Olá, amigos! Hoje eu quero compartilhar com vocês o Salmo 18, o Salmo de Davi, que diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e serei salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Pulo para o verso 18. Eles me atacaram no dia da minha gratidão, da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação. Livrou-me, porque me quer bem. É um salmo de Davi, que foi escrito quando Davi agradece ao Senhor, né, um cântico de louvor, porque Deus havia livrado ele dos seus inimigos, sobretudo das mãos de Saul, que foi o seu maior inimigo. E para a gente entender o contexto desse salmo, por que Davi escreveu tudo isso, a gente tem que entender um pouco a história de Davi. Davi era o caçula de Jessé, né? O último dos filhos, e era aquela pessoa extremamente simples. Davi, ele era praticamente quase invisível na casa do seu pai, porque quando Deus mandou Samuel ungir Davi como rei de Israel, que na verdade Deus mandou que Samuel fosse até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei de Israel, Davi era o único que não estava presente à casa. Veja que é como se o pai dissesse assim: bom, Davi não vai ser o escolhido, esse aqui não tem condições nenhuma, então vou só chamar os outros possíveis, né, candidatos ali ao trono. Mas foi quando o Senhor falou para Samuel: Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê, porém, o coração. E aí Davi foi ungido rei, foi o escolhido, né, depois que passou todos os filhos. E Deus não confirmava para Samuel que era aquele que seria o rei de Israel, até que mandaram chamar Davi no campo, e Davi vem e o Senhor disse: é esse aí. Daí Davi teve aquela primeira vitória sobre o gigante Golias, né? Davi ficou indignado quando o gigante Golias afrontava o povo de Deus, né? Zombando do povo de Deus, porque ele era muito alto, era um gigante, ele tinha, ninguém podia enfrentá-lo, que certamente perderia a batalha. Mas aí Davi, pequenininho, franzino, né, sem aparência, mas Davi tinha uma característica muito grande. Primeiro, que ele confiava em Deus, é a primeira coisa. Ele não confiava nas suas forças, né? Ele nem tinha porte físico para lutar contra um gigante. E também ele não tinha armas de guerra, né? Ele tinha a sua fé e a sua coragem. Ele era um cara extremamente corajoso. Digamos que Davi realmente era um homem, no sentido da palavra. E aí Davi enfrenta aquele gigante, né? Aquele Golias, ele vence aquela batalha. Foi um motivo de vitória e de alegria muito grande para o povo de Deus. E nesse período, né, Davi teve muitas conquistas, mas as mulheres da cidade ficaram assim todas felizes, né? Cantaram, dançaram, providenciaram assim uma romaria, e elas gritavam dizendo: Saul venceu milhares, mas Davi venceu dezenas de milhares. E quando isso chegou aos ouvidos de Saul, Saul ficou com inveja de Davi. Né? Esse sentimento que tomou conta de Saul é um sentimento terrível. Né? A gente sabe que a inveja é um sentimento destrutivo, é obra da carne, como está lá em Gálatas. Né? A inveja é obra da carne, é um sentimento homicida. Você mata a pessoa dentro de você quando não mata ela literalmente. E foi o que aconteceu nesse caso. Davi foi perseguido por Saul. Saul tinha muita inveja de Davi, porque Davi, tem um texto lá também do 1 Samuel que diz assim que Davi ele era habilidoso, ele era aquele cara, sabe uma pessoa que bota a alma em tudo que vai fazer, que tem habilidade, que faz tudo com graça, com sabedoria, com habilidade é a palavra, né? Ele era um cara especial e ele se dava bem em tudo que ele empreendia.
E aí ele foi atrás, ele tinha muitos inimigos. Os inimigos de Israel eram os inimigos de Davi. E agora a inveja de Saul era um potencial inimigo aí para destruir a vida de Davi. Então Davi teve à beira da morte algumas vezes, o Senhor sempre livrando, dando livramento a ele. E até o seu filho Absalão também foi um dos que intentou lá na frente depois contra o seu pai, né, que se tornou inimigo do próprio pai, o filho Absalão, que também teve morte. Mas aí o que eu quero dizer com isso para a gente, pensando nesse texto, né? A gente vive num mundo muito competitivo. A gente vive num mundo hoje, né? O mundo está globalizado, está aí com tantas tecnologias, mas ele cada vez mais é um mundo competitivo. Nas empresas, principalmente quem trabalha com metas, há essa grande possibilidade de pessoas quererem puxar o tapete uma das outras para alcançar os seus objetivos. Quem se destaca numa profissão, quem se destaca em algum meio, ele é alvo de inveja. E se você estiver passando por uma situação dessa, se lembre que do mesmo jeito que o Senhor foi com Davi, quando é Deus que nos coloca numa posição, o Senhor vai estar ali dando todo o livramento contra os potenciais inimigos que surgirem no caminho, como foi com Davi. E a gente vai cantar como Davi cantou: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, porque Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu rochedo, né? Eu louvo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Ele começa a cantar aqui, como ele diz no verso 18: eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me, porque me quer bem. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: Magda, naquela empresa ali, o chefe chegou para mim uma vez e me falou que eu era um potencial sucessor dele naquele cargo. E alguns outros companheiros tomaram conhecimento disso e houve uma grande perseguição à minha pessoa ali dentro daquela empresa, né? Principalmente por uma pessoa que ficou mais enciumada com aquela situação, que sabia que eu seria o potente sucessor naquele cargo, e a pessoa ficou enfurecida comigo. Eu sofri muito, foi uma perseguição terrível. Então isso acontece em todos os lugares, né? Infelizmente, até nas instituições religiosas por aí, pela hierarquia, por poder, por alcançar alguma posição de destaque, há sempre aqueles que se destacam, e há sempre, infelizmente, os que são invejosos e tentam puxar o tapete do outro. Mas, como eu falei, se a gente tem essa certeza que Deus te colocou numa posição como colocou a Davi, né? Em momento nenhum Davi ambicionou ser rei de Israel, ele não tinha essa pretensão. Ele era um simples pastor de ovelhas, ele estava lá cuidando do rebanho, das ovelhinhas lá no campo, um cara extremamente comum. Mas Deus faz do comum algo especial, é Deus que vê, né? Deus sonda o coração, Deus capacita e Deus traz à existência as coisas que não são, para a glória do seu nome, porque é tudo para a glória de Deus, e deve ser sempre, né? Tudo para a glória de Deus. Então, que a gente aprenda com esse Salmo 18 a confiar no Senhor, a adorar o Senhor, a cantar o Senhor, como Davi cantou. E eu gostaria de encerrar essa reflexão cantando essa canção para a gente, esse hino de adoração, que é baseado nesse Salmo 18. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti,
romper com as barreiras do mundo aqui, lutar com o Pai, as asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Essa aqui é Suzy. É a minha princesinha Suzy. Vamos mostrar sua cara pro povo. Diga, eu sou Suzy. Suzy, Suzy. Deus abençoe meus irmãos. Até o próximo salmo. Tchau, tchau.